quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada A Chave da Prioridade. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Nós acompanhamos aqui palavras do próprio Senhor relatando um ensinamento para os seus discípulos e todos os ouvintes naquele dia. Mas pense em uma palavra contextualizada para a época de hoje. Pense numa palavra atual para o momento que nós estamos vivendo. E quando a gente pensa em prioridade, nós precisamos, primeira coisa, definir e determinar nossos valores. Porque a prioridade está baseada nos nossos valores. Aquilo que é prioridade para você fala sobre os seus valores, os seus princípios. Isso tem muito a ver com a nossa qualidade de vida. Porque a sua qualidade de vida reflete nos seus princípios, nas suas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Nossas escolhas apontam para um destino. Aquilo que a gente escolhe hoje, a gente está direcionando para o nosso amanhã. E aí eu lhe pergunto, quais serão os seus valores e princípios que estão conduzindo a sua vida hoje, que podem conduzir a sua vida ao amanhã? O que realmente importa para você? O que realmente é importante para a sua vida? Se tem uma coisa que nós precisamos, queridos irmãos, amigos, visitantes aqui nesse lugar, é entendermos e aprendermos a diferenciar aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é prioridade. São três elementos que fazem toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Porque existe aquilo que é importante para mim e para você. Existe aquilo que se torna urgente para mim e para você. Mas existe aquilo que é prioridade para mim e para você. Paulo certa vez escreve à igreja de Éfeso dizendo o seguinte, capítulo 5. Portanto, irmãos, vede prudentemente como vocês estão andando. Não andem como necios, mas sim como sábios. Ele diz como deve andar como sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, ou seja, observando as suas escolhas, observando as suas prioridades, observando os seus valores e os seus princípios. Há uma diferença enorme entre o importante, o urgente e o prioridade. E escute, só desfrutaremos da qualidade de vida se basearmos a nossa vida por valores corretos, por valores saudáveis. Ninguém tem uma qualidade de vida saudável se não tem princípios e valores saudáveis. Que estabeleça as suas escolhas, que direcione as suas prioridades. E pense em um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão com a qualidade de vida lá embaixo, simplesmente pelo fato de não relevar aquilo que é importante para eles, aquilo que é prioridade para a sua vida. Não consegue administrar bem a sua vida, ou seja, não consegue remir o tempo da sua vida. E aí, consequentemente, vem o estresse, vem o cansaço, vem a ansiedade. Recentemente, a OMS lançou um resultado de uma pesquisa apontando para um número excessivo de pessoas que andam ansiosas ao extremo. Um número excessivo de pessoas que andam deprimidas ao extremo. Um número excessivo de pessoas que andam solitárias ao extremo. Vivem no meio de uma multidão, mas sentem-se solitárias. Pessoas que andam deprimidas, estressadas, ansiosas, precisando de uma qualidade de vida. Escute, queridos, eu entendo que o povo que busca a Deus precisa ser o povo que tem a melhor qualidade de vida, que tem a vida mais saudável. Sabe, Deus, Ele tem uma qualidade de vida para você e a sua família. Deus tem um desejo que a sua vida seja uma vida plenamente saudável em todas as esferas. Não só no físico, mas também no espiritual e no emocional. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Aqui nessa palavra, Jesus começa a falando para os seus ouvintes. Tenham cuidado. Porque o alerta de Jesus é: cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Cuide do seu destino. Cuide do seu futuro. Isso é tão atual e pertinente para um tempo como esse. Nós precisamos buscar estar bem. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você precisa buscar estar bem. É uma decisão sua. Isso precisa ser prioridade na sua vida. Buscar estar bem. Espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Para isso, nós precisamos estabelecer critérios na nossa vida.
Nós precisamos usar critérios na nossa relação espiritual. Eu quero estar bem espiritualmente, então eu tenho que usar critérios que me levam a estar bem espiritualmente. Eu quero estar bem fisicamente, então eu preciso usar critérios que me levam a estar bem fisicamente. Você está comigo aqui? Amém? Hoje pela manhã eu vim pregar e vim com a camisa assim, feito essa de botão. E eu fui surpreendido porque o botão estava como que estivesse estourando. Quando eu sentei, a camisa, sabe, fez aquele... Tá justo o negócio. Eu disse, epa, peraí, eu preciso usar mais algum critério na minha alimentação. Se eu quero estar bem fisicamente, eu não posso comer qualquer coisa. Faz sentido para você, amém? A gente precisa usar critérios. Então não adianta eu querer, eu quero estar com o abdômen, pastor, eu quero estar com o abdômen sequinho, comendo um cheio de hambúrguer, pizza, comendo aquelas comidas todas, refrigerante, tudo. Não dá, não vai, querido. A gente precisa usar critérios. A nossa vida espiritual é diferente? Não, não é. Eu quero ser um homem de muita fé. Você precisa usar critérios que vai te levar a ser um homem de muita fé, uma mulher de muita fé. Emocionalmente, a mesma coisa. Pastor, eu quero não andar tão ansiosa por aí. Use critérios que vai te levar a ter uma vida emocional saudável. Vai te levar a estar bem, a ter uma qualidade de vida. Deus deseja vida abundante para você. E vida abundante é vida saudável. É vida com qualidade, querido. Sabe uma coisa que eu aprendi a diferenciar o urgente do importante e estabelecer prioridades na minha vida. Algo importante pode se tornar algo urgente, sim ou não? Sim. Quando? Quando não é executado no prazo. Existem coisas que são importantes para você, mas quando você não executa no prazo, ela se torna algo urgente. Cuidar da sua saúde é algo importante, mas se você não executa no prazo, pode te levar a uma urgência. Então tem coisas que são importantes, a gente não precisa deixar se tornar algo urgente. Se a gente estabelecer bem as prioridades da nossa vida. Se basearmos bem o nosso sistema de valores. Não deixe o que é importante se tornar urgente na sua vida e na sua casa. Não deixe o que é importante se tornar urgente no seu casamento. Não deixe o que é importante se tornar urgente na sua vida espiritual com Deus. Não deixe o que é importante se tornar urgente na sua vida, com relacionamento, com a sua família, com os seus amigos. Estabeleça um sistema de valores, não que o mundo ensina, mas que o Senhor ensina. Aqui Jesus está ensinando um novo sistema de valores para as pessoas. Este capítulo 6 de Mateus está no meio do sermão chamado Sermão do Monte. O sermão mais lindo que Jesus dá. Uma pregação belíssima, onde ele fala sobre todas as áreas da vida. E aqui no meio ele ensina sobre como é importante a gente cuidar sobre o sistema de valores da nossa vida. Sobre as prioridades que a gente estabelece. Sobre vencermos a inconstância. Sabe, queridos, a inconstância é um mal para esse tempo. Tem roubado muitos corações das propostas, dos propósitos de Deus. Tem roubado muitas pessoas de viverem o melhor tempo da sua vida. Porque as pessoas até começam, mas desistem. Até começam um curso, mas abandonam. Até começam um projeto, mas deixam no meio do caminho. A inconstância tem sido constante no coração de muitas pessoas. E quer vencer a inconstância, você precisa ser perseverante nas prioridades da sua vida. Se você estabelecer prioridades, vá até o fim com elas. Você está comigo? Se eu perguntasse a você agora aqui, e chamasse aqui ao altar uma pessoa para dizer a mim, diga 5 prioridades da sua vida, você conseguiria dizer? Diga 5 coisas que são pertinentes aos valores que você decide viver. Muitos não conseguiriam dizer, pode dizer até a primeira prioridade, eu quero comer bem, pastor. Depois eu quero ter roupa de marca. Você pode até dizer 2 ou 3, mas vai faltar. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não pensa nisso. A gente não move a nossa vida baseado naquilo que é prioridade, naquilo que é importante. Você está comigo? Então Jesus quer ensinar algo importante para mim e para você aqui nesse lugar. Ele não quer ensinar sobre o sistema de valores do mundo. Sabe por quê? Porque o sistema de valores do mundo é assim, ó. O que é importante para o mundo? E me perdoe porque eu respeito as decisões de todas as pessoas. Mas a gente não tem como negar que lá fora a mídia ensina, a rede social ensina que poder é algo importante. Relevância, fama é algo importante. Prestígio é algo importante. Prazeres é algo importante. Bens materiais é algo importante.
Isso é o valor e os princípios que lá fora estão ensinando. Mas a gente precisa aprender aqui com Jesus. Aqui é o mais seguro para você e a sua casa. E sabe, Jesus diz aqui, ó, o mais importante não é a sua fama. O mais importante é o seu coração verdadeiro diante do Senhor. O mais importante não é você possuir bens nessa terra. O mais importante é você juntar tesouros lá no céu, onde você estará eternamente com o Senhor. Sabe que os princípios do reino de Deus é de ponta cabeça. É exatamente o oposto do que o mundo ensina. E hoje o Senhor quer tratar conosco sobre algumas realidades desse texto. Eu queria perceber com você e aprender com você. E a primeira delas é o seguinte, no verso 1, Jesus diz assim, ó, tenha o cuidado de não praticar as boas obras diante das pessoas, simplesmente para você ser visto por elas. Se fizer isso, você não terá nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que eu aprendo aqui? A primeira lição é que os planos de Deus têm mais valor do que a popularidade. Se eu quero estabelecer prioridade da minha vida, eu preciso guardar isso no meu coração. Os planos de Deus têm mais valor do que a minha popularidade, do que a minha fama, do que a minha relevância. Os planos de Deus têm mais valor para você e a sua casa do que qualquer coisa nessa terra. Você crê nisso, amém? Isso Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que a gente não deve fazer boas obras. Pelo contrário, Jesus sempre nos inspirou a fazer boas obras. Faça obras e obras maiores da que eu fiz. Mas aqui Jesus está prevendo, um coração que quer fazer boas obras, mas ao mesmo tempo ele quer ser só visto. Então Jesus diz, ei, não adianta você querer fazer bondade, você querer ajudar alguém, você querer dar uma oferta a alguém, você querer ajudar alguém necessitado, simplesmente para você ser visto. Cuide disso. Se formos capazes de fazer as coisas, e essas coisas, mas focados em Deus, nós estaremos cumprindo os planos de Deus para a nossa vida. O que eu e você precisamos? Continuar fazendo as boas obras, mas focados em Deus, focado no Deus das boas obras, focado no Deus que é bom o tempo todo, que pode mudar a história de qualquer pessoa. Deus vai te dar muitas bênçãos para que você se torne uma bênção para onde você for. Deus vai te dar muitos recursos para você abençoar pessoas. Deus vai te dar, vai fazer você prosperar para você ser generoso na direção de pessoas. Você crê nisso? Mas nunca esqueça que a generosidade precisa ser focada em Deus e não no eu. Isso é o mais importante para mim e para você. Mas tem gente que quer ser mais reconhecido do que o próprio Jesus. Tem gente que quer ser mais reverenciado, mais evidenciado do que o próprio Senhor. E olha, não tem nenhum problema de sermos pessoas boas. Jesus não está falando isso, que a gente não pode ser uma pessoa boa. Pelo contrário, Ele ama ver o teu coração bom. Então não tem problema nenhum de eu e você decidirmos ser alguém bondoso na direção de pessoas. Contudo, quando o seu propagador, que é o próprio Senhor, Ele te evidencia. Em outras palavras, queridos, a gente não precisa fazer as coisas e dizer, olha, fui eu que fiz. Olha, você tem que me agradecer por isso. Olha, você tem que me elogiar. Olha, dá uma arroba aí para mim na rede social, para que as pessoas vejam que foi eu que te dei. Você está comigo, amém? Porque isso rouba, isso compromete a nossa saúde emocional. Quantas pessoas não andam frustradas por aí porque não recebeu um elogio, não recebeu uma gratidão, não recebeu um reconhecimento de fulano. Eu fiz tanto para ciclano e ele nunca me agradeceu. Eu fiz tanto por esse lugar e eles nunca olharam para mim. Jesus está dizendo, ei, cuide da sua alma, cuide do seu coração, cuide das suas prioridades no lugar certo e você vai ter qualidade de vida. Você vai viver os melhores dias do Senhor se você estiver bem no Senhor. Cuide, amém? Você pode dizer a essa pessoa assim com muito amor, ei, cuide da sua vida. Com amor, tá bom? Com amor, amém? Eita, aproveitou a oportunidade, né? Fala, Deus!
Você deve ter pensado agora assim: ah, se aquela pessoa estivesse do meu lado agora, eu ia dizer isso olhando nos olhos. Cuida da tua vida, rapaz. Escolha os planos de Deus para você, querido. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Escolha o plano de Deus, que tem muito mais valor do que o seu, do que a sua popularidade. Sabe, Jesus contou uma parábola falando de um fariseu e um publicano, 2 homens, lá em Lucas capítulo 18. Enquanto um dos homens olhava só para o seu ego e dizia assim: eu faço, eu oro, eu dou, 3 vezes eu faço isso, todos os dias eu estou na igreja, eu faço isso e faço aquilo. O outro homem viu na sua grande necessidade que tinha de viver os planos de Deus. Enquanto um olhava para o alto e dizia assim: eu sou o cara, o outro dizia assim: eu não sou ninguém sem o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso dos planos de Deus na minha casa, na minha vida. Aí Jesus disse: sabe quem voltou para casa alcançando a salvação? Não foi esse que disse assim: ah, eu sou o crente, eu sou o santo, eu vou para a igreja, eu não falho, eu não erro, eu faço a minha parte. Jesus diz: esse não, porque esse quer popularidade. Mas aquele que diz assim: eu não consigo fazer nada sem o Senhor, eu não tenho nada bom em mim se não for Jesus na minha vida, eu preciso do Senhor todos os dias, eu necessito que o Senhor cumpra em mim o seu querer. Aí Jesus diz: esse sim, porque eu estou vendo que ele não quer se evidenciar, ele quer que o Senhor seja evidenciado na vida dele. Como isso nos leva a ter saúde, querido? Como isso nos leva a estar bem numa geração que está doente? Hoje o mundo está doente, mas nós precisamos estar bem. Sua casa precisa de você saudável. Ei, a sua família precisa de você saudável. Os seus amigos precisam de você saudável. Alguém bem resolvido. Alguém que tenha a alma bem tratada. O espírito bem fortalecido. E o corpo? O corpo bem cuidado. Bem cuidado, cuide desse corpo, amém? Porque é templo do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem: mas pastor, o Espírito Santo gosta de mansão. Eu estou preparando uma mansão para ele, pastor. Cuide do seu corpo, amém? Em nome de Jesus. Só uma brincadeira, mas os planos de Deus não podem ser algo urgente para você. Quando o plano de Deus se torna algo urgente, quando você não cumpre o prazo, e aquilo que era importante, o plano de Deus, você vai ter que correr agora. Sabe, quando a gente deixa Deus para lá, sabe, talvez você conheça alguém assim, que tem, sabe, Deus fazendo tudo por essa pessoa, Deus abrindo porta, realizando milagre, essa pessoa dá as costas, vai viver, aí se torna algo urgente agora, tem que correr. Corre para os pés de Jesus. Por quê? Está sofrendo, está doendo, eu não aguento mais, aí corre, se tornou algo urgente. Não deixa aquilo que é importante se tornar algo urgente para você. Estabeleça a prioridade. Você está comigo, amém? Segunda verdade que a gente aprende nesse texto, no verso 2, a Bíblia diz, Jesus falando: portanto, quando vocês abençoarem alguém, der esmola a alguém, ajudar alguém, não anuncie isso tocando trombeta. Não anuncie isso falando para todas as pessoas, como fazem aqueles hipócritas lá nas sinagogas e nas ruas, a fim simplesmente de serem honrados pelas pessoas. Eu garanto a vocês que esses já receberam a sua recompensa. É forte a palavra de Jesus. Mas a lição que a gente aprende aqui é: a fidelidade a Deus tem mais valor do que prazeres. A fidelidade a Deus sempre vai ter um valor maior e mais imensurável do que os seus prazeres dessa vida. Depois que Jesus ensinou sobre o caráter no capítulo 5 de Mateus, porque no capítulo 5 Jesus vem falando sobre o caráter do ser humano. No capítulo 6 ele fala sobre a conduta do ser humano. E olha, perceba, porque Jesus, ele tratou do caráter e estava ensinando sobre a conduta. Duas coisas que caminham juntos.
Porque a nossa conduta reflete o nosso caráter. O nosso caráter, ele trata a nossa conduta. Pense em algo que precisa ser moldado, é o caráter do ser humano. Pense em algo que precisa ser tratado, é a conduta do ser humano. Porque o ser humano é frágil. Nós somos frágeis. Nós somos sensíveis. E, queridos, em nome de Jesus, dentro dessas 4 paredes, tudo é mais fácil. É mais fácil a gente ter uma boa conduta. É mais fácil a gente tratar bem alguém. É mais fácil a gente se comportar. É mais fácil a gente ser santo. É mais fácil a gente estar aqui adorando. Mas quando a gente sai por essas portas, aí é o desafio. Quando a gente coloca o pé na nossa casa, quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente convive no dia a dia com as lutas e as guerras, aí é o desafio de a gente provar o nosso caráter e a gente falar sobre a nossa conduta. O mundo lá fora, querida, a proposta é: atenda aos seus prazeres, atenda às suas necessidades, atenda ao seu desejo. Mas não esqueça que o desejo movido por um sistema do mundo é um desejo caído. É um desejo que é alimentado hoje, mas amanhã volta a estar novamente desejando. É algo que a gente nunca vai conseguir matar nossas carências. E a gente nunca vai conseguir ter a completa essência de um ser humano completo em Deus, se não estivermos no Senhor. Jesus mostra que se alguém faz coisa certa, com a motivação errada, buscando o reconhecimento dos homens, as suas obras perdem valor diante de Deus. Quer dizer, pastor, que não adianta fazer algo com a boa intenção, se a motivação está errada. Para Deus não vai valer. O que Jesus está dizendo aqui? No verso 2, Jesus diz: olha, quando vocês ajudarem alguém, der esmola a alguém, abençoar a vida de alguém, não toquem trombeta por isso que vocês estão fazendo. Não façam como aqueles homens lá na sinagoga que fazem para simplesmente serem honrados por pessoas. Fazem porque quer reconhecimento. Fazem porque quer honra de pessoas. Fazem porque quer cargo, quer posição. Jesus está dizendo: não façam iguais. Não façam assim. Não existe boa intenção sem amor à verdade. Não existe boa intenção sem amor à verdade. Jesus diz: aqueles lá na sinagoga, eles se tornaram hipócritas. Por quê? Porque eles mostravam algo para as pessoas, mas lá dentro era algo diferente. Eles mostravam que queriam ser bonzinhos, mas eles queriam, na verdade, era receber honra. Eles queriam era receber ponto. Eles queriam ter gente, sabe, com eles. E Jesus dizendo: não adianta ter boa intenção se a motivação está errada. Porque você pode ter a melhor da boa intenção, você pode fazer muitas coisas incríveis, extraordinárias, mas se a tua motivação não for a correta diante do Senhor, as suas obras vão perder o valor diante do Senhor. Jesus diz: não tem valor nenhum. Isso me fez lembrar de um casal chamado Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Um casal de Deus. Um casal na igreja primitiva, igreja começando, está lá, cheio de homens, mulheres e casais. Aí a igreja lança a proposta: olha, nós estamos precisando, sabe, adquirir algo. E aí, deixa Deus falar no coração de vocês. Ananias e Safira possuía vários terrenos, usando uma linguagem comum para o nosso dia a dia. E eles chegaram em casa certo dia e disseram assim: vamos vender um terreno nosso e vamos doar para a igreja, porque a igreja precisa comprar algo. Vamos colocar a placa de venda, vender o terreno por R$1 milhão, a nossa linguagem de hoje. Eles sentaram na mesa e disseram assim: olha, mas vamos chegar lá e dizer para o pastor que a gente vendeu por 500 mil. E a gente dá o dinheiro todo a ele. Eu fico imaginando o Safira dizendo: mas está certo, homem. Mas fica só entre nós, ninguém vai precisar saber. A gente vendeu por 1 milhão, mas a gente doa 500 mil, tá bom? Não tá bom não, mulher? Olha aqui, eu sou generoso. Eu tenho uma boa intenção. E aí eles foram: tá certo, tá certo. Olha, mas se o pastor perguntar a você, mulher, você tem que segurar a sua palavra. O pastor gosta desse negócio de olhar para você e dizer: você tem certeza disso? Você tem que segurar, viu? Ela disse: tá certo. Aí foram para o culto. Chega lá, o pastor diz: vamos
trazer aquelas ofertas que vocês puderam adquirir e a gente vai juntar. Aí chega lá, Ananias entra o pastor e diz, pastor, aqui, ó, vendi aquele terreno. Foi, vendeu, foi, por quanto? 500 mil, pastor. Tem certeza? Tenho, pastor. Está aqui todo o dinheiro da igreja. Todo, eu não quero nada. Pastor, eu não quero nada, eu só quero a bênção de Deus. Tome. Na hora o Espírito Santo conduziu, sabe, o sacerdote dizia assim, Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Porque tem alguém que olha. Tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você. E ele não vê como os homens veem, ele vê o teu coração. Por isso que não adianta, deixa falar de você, o que importa é o que o Senhor está vendo aí dentro de você, do seu coração. A Bíblia diz que na hora o homem caiu morto, fulminado. Uau! Diga assim, graças a Deus, que a gente não vive essa época. Meu Deus do céu. O Senhor é bom, amém? Caiu na hora morto. Aí, vamos dizer, recolhe, que ele mentiu para o Espírito Santo. Aí, minutos depois, entra a mulher na igreja. Foi até o pastor, disse, cadê meu marido? O pastor disse, ele me disse que vendeu o terreno. Oi, pastor. Vendeu por quanto? 500 mil, pastor. Você tem certeza, mulher? A mulher tremeu nas bases e disse, tenho. Ele diz, olha, assim como o teu marido, ele foi chamado, assim será o teu destino também. Na hora a mulher foi fulminada. Foi o mesmo barco do marido. Agora eu pergunto a você, eles não estavam com boa intenção de abençoar, sim ou não? Sim ou não? Boa intenção é a melhor das intenções, mas a motivação estava errada diante do Senhor. Para Deus isso não vale nada. Cuide, volta a primeira palavra de Jesus, é cuide de você, cuide do seu coração, estabeleça prioridades que vão te levar a viver o melhor tempo em Deus. Apesar dos bons desejos, nossas ações podem causar danos na nossa vida, na vida da nossa casa. Antes de você agir, pense, reflita sobre o que você está fazendo, baseado em que valores, em que princípios. Se isso que você está fazendo aponta para a fidelidade a Deus ou para um prazer que é seu. Fidelidade a Deus, querido, a fidelidade a Deus tem mais valor do que o prazer do eu. Se a fidelidade à vontade de Deus não for prioridade, você vai ter que um dia arrumar uma bagunça que vai ser gerada. Você está comigo, amém? Em nome de Jesus. Então não deixe se tornar urgente algo que é importante para você. Por último aqui, para a gente concluir, verso 3 e 4, Jesus diz assim, mas quando vocês derem esmola, fizerem algo bom, abençoar pessoas, que a sua mão direita não se torne, não dê forma, mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, porque tem alguém que está lhe vendo no secreto, que vai honrar você publicamente. Uau, você pode dar um glória a Deus, ao Senhor por isso? Só Jesus faz isso na nossa vida. Terceira e última lição que a gente aprende é a paz de Deus tem mais valor do que posses. A paz de Deus é algo extremamente valioso. Quão bom seria que o mundo conhecesse essa paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo anuncia, mas a paz que excede todo entendimento. Quantas vidas e famílias precisam conhecer essa paz? Em Jesus você tem essa paz dentro de você. Que não importa a circunstância ao seu redor, essa paz te faz ficar de pé e estar inabalável, ainda que a tempestade e os rios batam sobre a sua porta. Se você valorizar essa paz e priorizar a paz em Deus, você vai conseguir vencer todas as coisas. Aqui Jesus ensina que esmola quer dizer beneficência. Um ato
uma prática, uma virtude de fazer o bem, de beneficiar a vida de alguém, de bem fazer. Jesus confronta sobre você fazer e sobre você ter. Deixa eu te dar um conselho que eu tenho guardado em meu coração nisso. É melhor ter paz sem posse do que ter posse sem paz. É melhor ter paz e não ter nada do que ter tudo e não ter paz. Lembra do jovem rico que Jesus citou no Mateus capítulo 19? Um jovem que chega até Jesus, assim como eu e você, jovem, e diz: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: cumpre os mandamentos. Ele diz: o senhor não sabe de nada, eu já faço isso desde criança. Ele diz: muito bem, porém há algo que te falta. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que o semblante daquele jovem caiu, ele ficou irado com Jesus, assim: isso é um absurdo. O senhor está querendo que eu venda tudo para dar às pessoas? Eu jamais vou fazer isso. A Bíblia diz que ele saiu triste. Aí Jesus chama os discípulos para perto e diz assim: deixa eu ensinar vocês uma lição. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por muito tempo eu achava, querido, que essa mensagem, Jesus dizia assim, que é impossível um rico se converter. Então eu dizia, a gente não precisa evangelizar os ricos. Mas essa não é a mensagem de Jesus. Porque os ricos também precisam encontrar a paz que só Jesus pode dar. Então o que é que Jesus estava querendo dizer, pastor? Jesus usou uma linguagem figurativa. Porque naquele contexto lá, os muros de Jerusalém haviam fendas, brechas, que eram chamadas de fundo de uma agulha. E quando ele usa a expressão do camelo, ele está dizendo que o animal camelo, ele é o animal onde tem a cervical mais dura, mais resistente do que qualquer outro animal. Você não vê um camelo baixar tão facilmente o seu rosto. O camelo, quando você tem que subir nele, ele tem que se baixar todo, ele se ajoelha. Mas ele mantém a cervical para cima. Porque ele tem uma cervical extremamente dura, irresistível. E para ele baixar a cabeça é um sacrifício, um sofrimento muito grande. Então Jesus estava dizendo assim, ó, que é mais fácil um camelo conseguir baixar a sua cabeça e entrar no fundo de uma agulha, numa fenda, do que um rico que está com as posses no seu coração alcançar a vida eterna. Jesus não estava falando sobre você ter bens, sobre nós termos coisas boas. A questão é, esses bens ter você. Jesus nunca disse que é pecado ter dinheiro, é pecado ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma roupa boa. Jesus disse que o pecado está quando essas coisas têm você, quando essas coisas possuem o teu coração, quando essas coisas são a prioridade da sua vida. Então ele diz, é mais fácil você ver um camelo, e preste atenção, porque para um camelo baixar é sacrifício, é dor, é sofrimento. É mais fácil acontecer algo assim, do que alguém que é possuído pelos bens dessa terra, conseguir baixar a sua cabeça e reconhecer que precisa de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Que você não seja encontrado nem um dia sequer, sabe, altivo demais, olhando, dizendo assim, eu dou conta da minha vida sozinho. Não dá. Você precisa do Senhor e você precisa reconhecer isso. Em nome de Jesus. Eu já tive a experiência de atender homens que são ricos aqui da cidade. Já fui personal. Estou 2 anos parado. Sem forma. Mas eu trabalhava na melhor academia de Recife. E lá eu conheci muitos empresários, muitos homens que são milionários. E eu atendia essas pessoas. Mas ao atendê-las eu percebia algo. Os homens tinham muito, mas não tinha algo que era o importante. Não tinham paz no seu interior. Eu ficava dizendo, meu Deus, como o homem tem tanta coisa e alcançou tantas coisas, mas não deu prioridade a uma coisa que é importante. Paz. E alguns diziam a mim assim, olha, como eu gostaria de trocar algumas coisas para ter paz, sossego, tranquilidade. Eu gostaria de ir para qualquer lugar que eu quisesse, mas eu não posso.
Eu não consigo andar se não tiver um segurança do meu lado. Eu não consigo entrar num shopping sozinho porque eu não consigo ir a um lugar que eu queira, sentar numa praia, ali na praia do Buraco da Véia, sentar e pegar um sol. O que é que você tem contra a praia? Eu cresci lá, eu nasci lá. Tomei muito banho ali nas pedras, mergulhando. Não consegue porque não tem paz. Amém? Você está comigo, amém? A questão não é a riqueza ou posses em si, mas onde está o seu coração? Você tem elas ou elas têm você? Abrir mão da posse não fazia sentido algum para aquele jovem, como não faz sentido para muita gente. Uma palavra dessa não faz sentido para algumas pessoas, mas eu acredito que para você está fazendo, porque o Senhor talvez está falando com você hoje, nessa noite aqui. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi: o homem perde toda a saúde para ganhar muito dinheiro. E depois gasta todo o dinheiro para recuperar a sua saúde. O homem vive como se nunca fosse morrer. E depois morre como se nunca tivesse vivido. Nós não precisamos ser pegos assim. Porque Jesus tem um plano para a sua vida e você precisa colocar sua confiança no Senhor para viver o melhor que Deus tem para você. Busque paz como prioridade. Isso te fará prosperar em Deus. Você está comigo, amém? Seus valores são determinados pela sua visão. Eu quero terminar aqui. Para onde você está olhando? Seus olhos determinam as suas prioridades. Que você nessa noite escute a voz de Jesus e comece a repensar aquilo que é prioridade para você. Que você comece a repensar nos seus valores e seus princípios. Quero dizer uma última frase: minhas prioridades, se elas não me aproximam do céu, então elas não devem ser minhas prioridades. Se a sua prioridade não te aproxima do céu, ela não deve ser sua prioridade. Comece hoje a mudar talvez algumas coisas da sua vida, algumas decisões. Existe uma história que diz que um capitão da guarda de um grande exército servia a um senhor muito poderoso. E ele certo dia chega diante do seu senhor e diz, ele escreve uma carta de petição e leva para o seu senhor. Diz: meu senhor, aqui está uma carta, eu quero pedir em favor de um povo cristão que quer construir um templo dentro das muralhas do nosso exército. Aquele senhor olha para aquela petição e diz assim: meu capitão, admiro você, um homem tão inteligente, um homem tão forte, tão valente, vem me pedir algo em favor de um povo. Ele pega aquela carta de petição e rasga na frente do capitão e joga no chão, irado. E disse assim: se você me pedisse algo para você, eu ia lhe permitir, mas você pedindo para esse povo, eu não vou deixar. Aquele capitão se ajoelha diante do seu senhor, recolhe os pedaços de papel, apanhou tudinho, e levantou, olhando nos olhos dele, e disse: meu senhor, se eu não tenho direito de ser ouvido aqui quanto à causa do povo de Deus, então nada que eu quero pedir para mim, ao meu favor, vai ser prioridade. Em outras palavras, ele estava dizendo: meu senhor, a minha vida não é prioridade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe o que a gente aprende, querido? Que amor a Deus é uma prioridade para um tempo como esse. Ame a Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que você tem.